Olá a todas e a todos. Vamos apresentar a Marília, o Francisco e eu, Paula Torrão, o novo projeto, O Fio da História 7. Muito obrigada desde já por estarem desse lado e esperamos nós ter a vossa atenção ao longo de toda a nossa apresentação. Ora, aqui temos os componentes do projeto para o aluno, o manual e o caderno de atividades, e para o professor, o manual e o caderno de atividades e também o dossiê do professor. E ainda mais de 300 recursos multimédia que falaremos mais à frente. É de referir ainda que o manual foi certificado pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e teve a revisão científica de vários professores universitários, como, por exemplo, João Zilhão e Maria Helena da Cruz Coelho. Todo o nosso projeto orienta ao estudo e promove a autonomia do aluno. E já agora, a capa do manual, a que mensagem pretende transmitir? Ora, a ação dos seres humanos no espaço, representado pelo globo, e no tempo, representado pelo fio da história. Cada domínio é apresentado numa página dupla. Neste caso, temos o domínio 3 e, cronologicamente, temos os conteúdos desse domínio apresentados cronologicamente naquilo que temos ali identificado como linha do tempo. E cada subdomínio é também apresentado em página dupla. Neste caso, o 3.2, e que temos na página da esquerda a localização no espaço e também a localização no tempo. É novo. Esta é uma novidade, esta barra cronológica das idades. Depois, na página da direita, destacamos a relação passado-presente. Como podem observar, aqui solicita-se ao aluno que contextualize o subdomínio numa das idades, na idade que lhe respectiva. O desenvolvimento de conteúdos é apresentado em página dupla também e começa sempre com o resumo da aula anterior, chamado O Fio da História, para que o aluno agarre e não perca o fio à história. Inicia-se, portanto, estes conteúdos explorando o resumo da aula anterior e depois temos uma questão-problema que vai problematizar os conteúdos trabalhados em cada página dupla. Neste caso, o que eram as relações feudal-vassálicas. E temos outra novidade, que são estas barras cronológicas que permitem trabalhar o tempo numa perspectiva diacrónica, sucessão dos acontecimentos, e também numa perspectiva sincrónica. Há aqui a simultaneidade dos acontecimentos. As fontes são diversas, obviamente, como está contemplado no documento das aprendizagens essenciais, e também as questões de exploração são de diverso tipo, para não desmotivar, para não o aluno cair na rotina, de forma a manter o interesse, o envolvimento do aluno na realização das atividades. Na página da direita temos o guião para o estudo orientado, como os colegas já trabalharam com os nossos projetos do 9º ano, reconhecerão que é muito pertinente, uma vez que orienta os alunos no seu estudo. E temos a definição de conceitos. Há aqui um aspecto a referir na definição dos conceitos. Aparentemente são definições extensas, longas. Tem uma finalidade. É que nós pretendemos que o conceito seja compreendido e não apenas memorizado sem ser compreendido. Daí o conceito é para ser contextualizado. Logo, para contextualizar o conceito é necessário também há mais alguma informação. Terminamos sempre com uma atividade de síntese, a página dupla com uma atividade de síntese que dá resposta à questão-problema. Neste caso, escreve uma frase em que incluas as relações feudal-vassálicas, sobre as relações feudal-vassálicas e os conceitos definidos, portanto, estruturantes desta aula. Aqui, outra atividade de síntese. Neste caso, temos o escreve um texto. Ora bem, é pertinente esta questão que vou referir, que são as dicas fornecidas ao aluno.
Muitas pessoas se queixam que estão constantemente, que os alunos não são autónomos, estão constantemente a solicitar a presença do professor quando têm que realizar atividades em sala de aula. Ó, setor, eu não percebi isto. Ó, setor, o que é que quer que eu faça aqui? Ó, setor, o que é isto? Então, daí estas dicas que vamos fornecendo ao longo do manual. Neste caso, solicita-se ao aluno a elaboração de um texto sobre descrevendo o modo de vida de um nobre. Se o professor solicitar esta atividade aos alunos sem lhe fornecer estas dicas, será muito difícil qualquer aluno do 7º ano realizar esta atividade. Mas com as dicas, o aluno tem a orientação para ter êxito na realização da atividade. Podes começar por identificar o local onde vivia e a principal atividade a que se dedicava, naturalmente o seu senhorio, dedicava-se à guerra. Depois refere como se preparavam para a guerra, como obtinha os rendimentos que lhe permitiam ter esse modo de vida e os poderes que possuía nas suas terras. E, claro, não se deve esquecer de incluir o conceito definido nesta página. Terminado o subdomínio que o Francisco acabou de apresentar, temos então aqui um resumo que apresenta as ideias mais importantes, mais pertinentes que foram trabalhadas anteriormente. E na página da direita temos também uma síntese, desta vez organizada em esquema, uma síntese esquemática, em que optamos por nos parecer muito pertinente e muito importante contribuir para que os nossos alunos consigam progressivamente ir distinguindo acontecimentos de caráter económico, dos de caráter político, dos de caráter social, dos de caráter religioso. Organizamos esta síntese esquemática exatamente por essas várias áreas da vida humana. Aqui podemos ver em destaque a organização de acordo com as várias áreas da vida humana, portanto mostra no fundo que os acontecimentos podem ser arrumados de acordo com as vivências dos seres humanos. Uns têm mais a ver com a parte política, outros com a parte económica, outros com a parte social e outros com a parte religiosa. Portanto, consideramos que é uma dica importante, um contributo importante para que os nossos alunos compreendam que a nossa vida, a destes seres humanos que eles estão a trabalhar e a nossa própria vida anda por todas estas áreas, vive-se em todas estas áreas. Aqui em destaque, então, posso concluir que, como veem, é um texto com espaços lacunares para o aluno preencher com as aprendizagens que esperamos, obviamente, que ele tenha conseguido realizar ao longo do estudo deste subdomínio. Agora, a finalizar, e temos sempre esta ficha de autoavaliação a finalizar cada subdomínio, em que o aluno irá monitorizar a sua aprendizagem. No fundo, o que pretendemos é que, ao realizar estas fichas de autoavaliação, ele verifique que aprendizagens realizou, o que é que já domina, o que é que efetivamente aprendeu e quais são as suas lacunas, para que possa também reforçar a sua aprendizagem naquilo que há ainda por aprender. Tem atividades diversificadas em que também se trabalham as competências específicas da história, a exploração de fontes, a compreensão contextualizada e a comunicação. Além desta ficha, vamos dizer, em suporte de papel, o aluno tem também à sua disposição testes interativos e cautos que pode realizar exatamente com o mesmo objetivo. Verificar o que é que já aprendeu e aquilo em que precisa de reforçar o seu estudo. Nesta página destacamos o Não Confundas. O Não Confundas é uma secção que que decidimos continuar a integrar no nosso projeto porque permite, de uma forma consideramos fácil, simples, sem ser simplista, que o aluno distinga conceitos que à partida poderão ter algumas semelhanças. E, portanto, para não confundir, temos então aqui os dois conceitos trabalhados a par, para que ele consiga uma compreensão contextualizada daquilo que está a estudar nesta página e, neste caso, neste subdomínio. Ora, muito bem, há pouco a Paula estava-nos a apresentar a página da direita e eu agora vou falar convosco acerca da página da esquerda.
A página da esquerda é sempre aquela que inicia a nossa aula. O Francisco já falou do resumo da aula anterior, da questão problematizadora, da questão da cronologia, mas eu agora queria chamar-vos um bocadinho a atenção às questões associadas às fontes históricas. Como vemos, temos fontes diversificadas, mas também as próprias questões que são feitas a estas fontes históricas estão relacionadas com aquilo a que nós podemos considerar as operações cognitivas específicas da história, da ciência histórica. Neste caso em concreto, aquilo que nós queremos aqui chamar a atenção é também como estas questões e este trabalho de fontes permite aos nossos estudantes desenvolverem o seu pensamento e como é que nós, docentes, podemos fazer esta avaliação de uma forma contínua e continuada ao longo de todas as nossas aulas. Então, para isso, temos aqui no Fio da Educação uma rúbrica de avaliação em que temos especificados o que é que significa um desempenho muito bom, satisfaz ou não satisfaz, relativamente a estas 3 operações cognitivas: a leitura e cruzamento e seleção de fontes históricas, a compreensão contextualizada, a comunicação e também a colaboração e a cooperação entre os estudantes. Porquê? Porque muitas das vezes fazemos algumas propostas que os alunos podem desenvolver a pares, não necessariamente a grupo. Sabemos que nas nossas salas de aula, e agora ainda mais nesta circunstância que estamos a viver em termos de saúde, não podemos estar a deslocar muitos estudantes, mas eles não deixam de poder trabalhar de uma forma colaborativa com um parceiro ou com um colega para trocarem ideias e construírem nesse debate o seu conhecimento histórico e a sua compreensão histórica. Para além disto, agora pensando na página da direita, temos também atividades síntese focalizadas em questões ligadas à cidadania. Neste caso em concreto, temos aqui a proposta de um debate acerca da participação das mulheres na vida política. Mas que tema tão atual, quer para Atenas do século V a.C., mas também muito atual para o nosso dia-a-dia, para o nosso cotidiano. E neste caso em concreto, trabalhando de uma forma simultânea as questões relacionadas com as continuidades e com as mudanças. Mas não basta debater. Debater e ter opinião tem que ser sempre algo fundamentado. E então, propomos-vos aqui, também no Fio da Educação, uma rúbrica de avaliação que permite aos alunos regularem a sua ação quando estiverem a debater entre eles as suas diferentes opiniões e esperemos nós as suas diferentes perspectivas, porque aí já há uma fundamentação diferenciada. Portanto, estas rúbricas de avaliação permitem, por um lado, ao professor, a todos nós professores, avaliarmos os nossos alunos, mas eu gostaria de dar este enfoque e realçar que o mais importante é que os nossos alunos monitorizem e autorregulem as suas aprendizagens, porque fazer um debate sem saber exatamente o que é que devo fazer no debate torna-se realmente complexo para estes estudantes. Por outro lado, temos ainda outras atividades síntese, neste caso em concreto, mais uma relativamente ao ser cidadão, e aqui com uma relação relativamente às questões da intolerância religiosa, e quanto nós sabemos que existem estas tensões destes diferentes aspectos da vida humana, e neste caso em concreto, os alunos teriam que elaborar um slogan e os colegas podem também encontrar uma rúbrica de avaliação relativamente ao que significa fazer este mesmo slogan. Mas a cidadania também tem relações com a própria história local e aqui, neste caso em concreto, temos uma atividade de síntese que permite que os nossos alunos façam um trabalho de pesquisa relacionado com a sua própria história local, neste caso com um mosteiro que o aluno poderá conhecer ou que exista perto do local onde vive ou até perto da própria escola. E, portanto, como ali vemos, ele deve localizá-lo no tempo e no espaço, ou seja, uma compreensão contextualizada, identificar a ordem religiosa que lá viveu, a sua regra, mas também ver a significância que essa própria edificação teve, quer no passado, quer no presente, ou seja, que os nossos estudantes compreendam que existem diferenças, mas que estas diferenças, ao longo da história, têm a ver com a própria realidade das pessoas que vão dar sentido e significado aos espaços que também usufruem e que também constroem. O saber mais são elementos da realidade histórica que não estão contemplados nas aprendizagens essenciais.
e temos várias propostas deste teor ao longo do manual e neste caso apresentamos-vos uma proposta de trabalho sobre a arte egípcia. Uma vez que trabalhamos o conceito de politeísmo quando abordamos os egípcios, a civilização egípcia, consideramos que a melhor forma de os alunos visualizarem de forma concreta esse politeísmo seria através da arte. E então aqui temos uma proposta de trabalho, como já referi, com fontes diversificadas, escritas e iconográficas, sobre as 3 principais manifestações artísticas egípcias: a arquitetura, a escultura e a pintura. Depois de exploradas estas fontes, é proposto aos alunos que realizem uma atividade de síntese. Portanto, para verificarem também aqui se as aprendizagens que realizaram. Importa referir que esta proposta e todas as outras deste teor que surgem ao longo do manual são propostas que o professor terá que decidir se as aplica ou não com os seus alunos. E exatamente por essa razão, porque estes não são conteúdos que surgem nas aprendizagens essenciais. No entanto, enquanto equipa de autores, consideramos que seria pertinente trabalhá-los desta forma, porque permite uma visualização, uma aprendizagem mais consistente por parte dos nossos estudantes. Outra situação semelhante é relativamente às sociedades. A sociedade egípcia, a sociedade grega e a sociedade romana, que também não é contemplada, esta última, nas aprendizagens essenciais, é trabalhada, e estas 3 são trabalhadas em comparação. Têm semelhanças, têm diferenças e consideramos que seria muito útil trabalhá-las desta forma para que os nossos estudantes se apreendessem de forma mais fácil, digamos assim, que o poder dos grupos sociais romanos é muito importante relativamente à forma como o imperador os vai ter junto de si. Ou seja, depende da posição hierárquica que cada um ocupa na sociedade que o imperador, o regime imperial romano e, portanto, o imperador os vai considerar e lhes vai atribuir poderes e retirar outros. Portanto, numa situação aqui que permitirá um conteúdo, a sociedade romana, em comparação com as anteriores, que permite compreender melhor um outro conteúdo. Relativamente à arte, a arte grega, que é trabalhada e toda ela contemplada nas suas várias vertentes nas AES, quando chegamos à arte romana, apenas a arquitetura é solicitada para ser lecionada. Nós consideramos que seria igualmente muito pertinente trabalhar a escultura e a pintura gregas em comparação com a escultura e a pintura romanas, a par, portanto, da arquitetura. E porquê? Porque no 8º ano é pedido aos alunos que dominem o conceito de arte clássica. Então, facilitando e abrindo o caminho para as aprendizagens relativas às AES do 8º ano, temos então aqui a aprendizagem em contexto, quando se trabalha a arquitetura romana, então também da escultura e da pintura romanas. Isto, no fundo, para que o aluno consiga, a par e passo e de forma contextualizada e de forma integrada, dominar o conceito de arte clássica. Para além dessas páginas duplas, temos também outras 2 páginas duplas que fecham normalmente os 4 domínios que estão definidos no documento das aprendizagens essenciais. Estas 2 páginas intitulam-se História e um Desafio e realmente são um desafio. Aquilo que nós pretendemos é que os nossos estudantes desenvolvam estas atividades, desenvolvam estas tarefas que passam pela resolução de problemas, por investigação, por debate, mas o façam numa lógica de aprendizagem por projeto e que possa ser, nomeadamente, desenvolvido com diferentes disciplinas e também com outras áreas curriculares que assim se considerarem adequadas. Ao longo de todas destas 2 páginas, se o professor considerar adequado,
pode lecionar uma grande quantidade de conteúdos que estão adstritos ao domínio e, portanto, é uma abordagem um bocadinho diferenciada daquilo que poderá fazer se seguir o manual de aula a aula. Pode ser interessante, até pensando em possibilidades, nós não sabemos, esperemos que não, no ensino à distância, para desenvolver em aulas síncronas e assíncronas ou até partir aqui algumas atividades que os nossos estudantes possam fazer de forma presencial, outras que possam fazer de forma autónoma e, portanto, dessa forma podemos desenvolver aqui a integração e articulação curricular, originando um domínio de autonomia curricular, estando sempre estes domínios de autonomia curricular em relação com o tema que estamos a tratar naquele domínio, em termos de tempo e em termos de espaço, mas fazendo sempre relações com diferentes tempos históricos e, nomeadamente, com o presente. No final do manual, os colegas encontrarão um conjunto de atividades que também elas trabalham as competências específicas da história, mas são atividades diversificadas, diferentes daquelas que encontrarão ao longo do manual, tendo em vista também manter a motivação dos alunos, o interesse dos alunos na realização destas atividades. Alguns exemplos. Temos, aprenda a completar um esquema, aprenda a selecionar uma questão-chave, aprenda a retirar informação de uma imagem e a tirar conclusões. Ora, todas elas, quase todas estas atividades, ou muitas delas, são acompanhadas por dicas do Precisas de Ajuda, precisamente para promoverem a autonomia dos estudantes. Temos aqui mais um exemplo da multiperspectiva, trabalhar a multiperspectiva. Outro exemplo de trabalhar a empatia histórica e sempre o acompanhado do Precisas de Ajuda. Depois, mais um exemplo, neste caso, de comparar os diferentes contributos para a humanidade das civilizações trabalhadas até aqui. E temos aqui, este é um dos exemplos da aplicação do método comparativo. Estas atividades podem dar resposta aos diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos e também podem ser trabalhadas nas aulas à distância. Outra componente do projeto O Novo Fio da História 7 é o caderno de atividades. Temos uma versão para o aluno e temos uma outra versão para o professor. Este caderno de atividades tem também uma novidade, que é um conjunto de 9 propostas de trabalho que articula a história com os domínios de cidadania e desenvolvimento inscritos na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Vamos ver um exemplo de uma ficha do caderno de atividades que contempla um conjunto de conteúdos e que tem questões de tipologia diversa e que trabalha também as competências específicas da história, a exploração das fontes, a compreensão contextualizada e a comunicação. Relativamente às propostas de história e cidadania, temos aqui um exemplo de uma ficha que começa com uma questão problema, uma questão problematizadora, apela depois às ideias prévias dos alunos, em que lhes é pedido que eles digam o que entendem pelos conceitos que lhes são inicialmente apresentados. Depois temos um conjunto de fontes para serem exploradas, escritas e iconográficas, que têm um conjunto também, uma panóplia de atividades diversas para eles responderem e apela-se também à reflexão, à comunicação, a todo um conjunto de competências, não só da história, mas também da cidadania. E esta é um exemplo, é a primeira ficha de 9 que contém o caderno de atividades.
os vários temas e os vários domínios da cidadania que aqui estão articulados com a história são, logo o primeiro, somos todos descendentes de migrantes, é uma forma de trabalhar a interculturalidade. Começamos na pré-história e vimos até aos nossos dias, e temos aqui uma outra forma de trabalhar o domínio da interculturalidade. Depois vou destacar também o bem-estar animal. Será que todos os animais de companhia são nossos amigos e nós amigos deles? Uma evolução dos animais ao longo da história até à atualidade e que pode ser então articulada com o domínio do bem-estar animal. Um outro domínio de cidadania que pode também aqui ser articulado é a proposta: será que todas as monarquias e repúblicas são democráticas? Aqui com o domínio das instituições e da participação democrática. Depois a igualdade de género, também com uma comparação uma comparação no sentido evolutivo do papel da mulher desde a Idade Média até à atualidade. E por último destaco o desenvolvimento sustentável com esta última proposta: como é que os seres humanos se têm relacionado entre si e com a Mãe Terra. O recurso que vos apresento agora foi elaborado tendo em consideração a realidade que vivemos desde março do ano passado e que implicou por parte dos colegas um enorme trabalho, um enorme esforço na elaboração de recursos para as aulas à distância. Este recurso que trabalha todos os descritores das aprendizagens essenciais, logo todo o documento e não só os descritores, mas também os conceitos que lá são contemplados. Os colegas poderão ficar com uma visão mais pormenorizada do recurso se consultarem a aula digital que está à vossa disposição no site da Lei Educação. O recurso começa por uma contextualização dos conteúdos que vão ser trabalhados e depois integra vídeos, certos de filmes, fontes escritas, fontes iconográficas e termina com uma atividade de síntese. Uma vez que se pretende promover o trabalho autónomo, também as atividades são acompanhadas por dicas e no final temos uma narrativa histórica síntese que vai ser completada pelos alunos através do preenchimento de espaços em branco ou atribuindo títulos às diversas partes do texto. Como o aluno tem acesso às soluções, pode também refletir sobre o erro e reconhecer que o erro faz parte da aprendizagem e que o importante é aprendermos a corrigir os erros para melhorar o seu desempenho ao longo do processo de aprendizagem. Repito, os colegas poderão recorrer à aula digital para ficarem melhor informados sobre este recurso que nos parece muito pertinente, pois pode ser utilizado não só em sala de aula, mas também nas aulas assíncronas, se elas eventualmente voltarem a existir. E um exemplo, o professor pode solicitar aos alunos que realizem sozinhos estas atividades e depois cada aluno é convidado a partilhar com a turma o que aprendeu ao realizar a atividade. Ora, esta aprendizagem prévia irá ser enriquecida, irá ser relacionada com outras aprendizagens, tornando-os assim aprendizagens mais significativas. Outro aspecto poderá ser ainda trabalhado, por exemplo, nas aulas de substituição, por exemplo, se um aluno tiver impedido de se deslocar à escola, mas possa trabalhar em casa. É um recurso inovador e que apelamos aos colegas para que o analisem, porque nos parece muito pertinente no contexto atual. O novo projeto, O Fio da História, a 7, apoia também o professor com uma grande variedade de materiais. Nesse sentido, aquilo que nós temos para os colegas é um dossiê para o professor, com um vasto conjunto de materiais, e nesse conjunto de materiais vamos agora destacar alguns aspectos.
Uma primeira brochura que nós colocamos, que é um conjunto de indicações e de suporte, quer conceptual, quer também de circunstâncias práticas. Ou seja, aquilo que nós propomos aqui no fio da educação é que muitas das vezes os professores não se sintam no fio da navalha nas escolas e consigam dominar e ter clarificados muitos dos conceitos com os quais são confrontados, quer nos documentos curriculares orientadores, quer também no âmbito da avaliação, e assim consigam fazer boas decisões e decisões mais enriquecedoras, quer para a sua prática letiva, quer para os seus estudantes. E, portanto, temos várias propostas de determinadas metodologias, determinadas estratégias que podem utilizar na sala de aula, em que os alunos põem as mãos à obra. Para além disso, temos também metodologias ativas que podem ser implementadas quer de forma presencial, quer em ensino à distância, e, por exemplo, as questões de gamificação que muito encantam e motivam os nossos estudantes, porque uma coisa que os adolescentes não gostam é perder, se alguém gosta, mas enfim, os adolescentes não gostam mesmo. Para além disso, e sempre muito preocupados com a questão da avaliação, numa lógica formativa e formadora, temos uma série de rúbricas de avaliação por domínios e por desempenhos que ajudam os alunos a autorregular e a monitorizar a sua aprendizagem e permitem ao professor ir sempre colhendo e coletando cada vez mais dados acerca da própria avaliação dos seus estudantes. Por outro lado, neste vasto conjunto de materiais de apoio ao professor, podem ainda contar com questões associadas à gestão da disciplina, nomeadamente a planificação anual para 2 cargas horárias. Sabemos que as escolas têm cargas horárias distintas e, portanto, temos essa planificação assim pensada, bem como planos de aula a aula, em que fazemos sugestões para o desenvolvimento das aulas, atendendo ao novo fio da História 7. Em relação à avaliação, o novo fio da História 7 apresenta 2 tipos de testes, A e B, uns com questões de escolha múltipla e resposta mais fechada, outros com resposta mais aberta. Aqui temos um exemplo de um teste. E temos também 2 tipos de fichas de apoio à aprendizagem diferenciada e à inclusão, e que são autónomos do manual. Aqui o que se propõe é propõe-se que os alunos consigam a par e passo também alcançar aprendizagens significativas, visto que são fichas muito orientadas, muito em que o aluno tem várias ajudas para conseguir realizar aprendizagens igualmente significativas. Portanto, são 2 tipos de fichas. Todos estes materiais, as fichas e os testes, são editáveis e, portanto, a partir daí o professor pode, se quiser, com base no teste A e no teste B, construir um outro teste, selecionando perguntas de um e outro, e o mesmo, por exemplo, fazer com base nas fichas. E, portanto, assim também adequar estes materiais ao perfil de aprendizagens da sua turma, de cada uma das suas turmas, de acordo com o que lhe parecer, obviamente, mais pertinente. Temos também um conjunto de recursos de registro, de pontualidade, assiduidade, trabalho colaborativo, fichas formativas, sumativas, que são também uma mais-valia para o professor e que poderá, inclusivamente, destacá-las para enviar, por exemplo, ao diretor de turma em momentos formais de avaliação. No âmbito de outros caminhos para a aprendizagem, temos também propostas de filmes, que abrangem vários conteúdos contemplados nas AES, bem como propostas de visitas de estudo, que podem ser com os respectivos guiões, que podem ser feitas presencialmente, e deseja-se que assim seja, o mais brevemente possível, mas tendo em conta a atual situação de pandemia em que vivemos, podem também ser realizadas de forma virtual. Relativamente à aula digital,
queremos reforçar esta ideia. Temos mais de 300 recursos que alunos e professores vão ter à sua disposição para poderem trabalhar com o novo Fio da História 7, desde os PowerPoints, a infográficos, animações, avaliações, vídeos, pequenos vídeos, jogos, quizzes e caútes. Portanto, são mais de 300 recursos e a mais-valia de todos eles é que podem ser trabalhados online, offline e pode ser também feito o download de cada um destes recursos. Portanto, é uma grande panóplia aqui de recursos a poder utilizar. Aqui o difícil provavelmente vai ser selecionar qual deles escolher para trabalhar, por exemplo, o professor em aula. Uma outra novidade é uma app específica para smartphone, portanto para telemóvel. Com esta app que é independente, digamos assim, da aula digital, os nossos alunos, os nossos estudantes, os nossos professores poderão visualizar todos esses recursos na sala de aula, em casa, vamos dizer, em qualquer lugar, inclusivamente no caminho para a escola, se quiser ir ouvindo, por exemplo, um recurso áudio, para poder estudar e trabalhar e tornar mais significativas as suas aprendizagens. Portanto, recordo, novos Fio da História 7, é mesmo novo, porque relativamente aos recursos que o professor e o estudante têm à sua disposição, a variedade e a quantidade é muito superior ao projeto anterior.